Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui para anunciar a palavra de Deus. Quero ler para vocês uma mensagem do Evangelho que se encontra aqui na primeira Epístola Universal de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, e mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com grande gozo, indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Portanto, cingidos os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, corrigir, repreender, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia Sagrada diz na primeira carta de Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 11, e o que está escrito, foi escrito para o nosso aviso, a quem já são chegados os fins dos séculos. Estamos na última era, estamos prestes do arrebatamento da igreja e da volta triunfal de Cristo Jesus, que virá em glória nas nuvens do céu, com grande poder e grande autoridade, de sorte que todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará a Jesus Cristo como Senhor da glória. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis
Na carta de Efésios, o apóstolo Paulo diz: Ele é o Rei da glória, o Deus invisível, o Deus imortal. Ele é o Senhor dos senhores. E falando de sua vinda, está para acontecer daqui em breve. O dia e a hora ninguém sabe. Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 24, que se o pai de família soubesse a que vigília da noite o ladrão viria lhe roubar, ele vigiaria os seus bens para que a sua casa não fosse minada. Estejais vós preparados. A Bíblia Sagrada diz: assim como eu sou santo, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Santo não é ser melhor do que o outro. A palavra santo significa separação. Separar-se deste mundo. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas desta vida para confundir as que pensam que são alguma coisa. Deus escolheu as fracas, as vis, as desprezíveis, as que não são. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. No livro de Atos está escrito que em nenhum outro há salvação, dado aos homens pelos quais devamos ser salvos. Com grande poder, os apóstolos testemunhavam da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz no livro de Romanos, no capítulo 10, que por toda a terra saíram a voz deles. Eles proclamavam em Cristo Jesus a ressurreição e a remissão dos pecados. Porque sob a paciência de Deus, a cometeção de pecados por parte do homem é desde a antiguidade. Mas na plenitude dos tempos veio Jesus para remir aos que estão debaixo da lei e aos que estão sem lei. Porque também Deus deu aos gentios o arrependimento para a salvação. Querendo Deus que todos conheçam a verdade e sejam salvos. Mas isto só é possível quando a pessoa reconhece a Jesus Cristo como Senhor de sua vida, como Salvador da sua alma. Em João capítulo 7, Jesus diz: aquele que crê em mim, como diz a Escritura. É preciso crer em Jesus, como diz a palavra de Deus, porque elas testificam dele e dão testemunho do Filho de Deus, sendo o autor da vida e o consumador da fé. Ele é o caminho, é a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai se não for através dele. Jesus Cristo falou que aquele que tiver sede, venha a mim e beba de graça da água da vida. A água que eu lhe der fará em ti uma fonte de água viva que salte para a vida eterna. Nunca mais tornará a ter sede aquele que beber da água que eu der. O Espírito diz: vem. A esposa diz: vem. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. No livro do profeta Ezequiel diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que ele se converta e se arrependa dos seus pecados, do seu mau caminho. Porque diligentemente os que prediziram a vinda de Cristo falaram da salvação, porque o Espírito Santo que estava neles indicava que Cristo é o Salvador. Sem Jesus não há salvação. A Bíblia diz que há caminho que aos homens parece ser direito, mas o fim são os caminhos da morte. Em João capítulo 15 fala
O meu pai é o lavrador, eu sou a videira verdadeira. Toda vara que está em mim, eu a limpo, para que dê fruto e o fruto permaneça. Sem mim, nada podeis fazer. Jesus falou que aquele que come de sua carne e bebe de seu sangue, tem parte com ele. Mas aquele que não come de sua carne e não bebe do seu sangue, não tem parte com Jesus. O apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos que quem não tem o Espírito de Cristo, este tal não é de Cristo. No mundo tem o Espírito Santo e tem o Espírito do erro. O Espírito Santo não se vê, mas ele convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, porque o homem está vivendo ruínas na sua vida cotidiana e não reconhece as suas misérias, as suas práticas pecaminosas. Mas o Espírito Santo é Espírito de verdade. A Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza, segundo o mundo, opera a morte. O apóstolo Pedro, um dos apóstolos de Cristo, que viu Jesus andando pelas terras da Judéia, fazendo sinais, as ruas de Jerusalém. Jesus Cristo encontrou com a samaritana e disse a ela: chama teu marido e vem tomar água viva. Não tenho marido, dissestes bem. Não tenho marido porque tiveste 5 e o que agora tens não é teu marido. Vejo que és profeta. Ela falou para Jesus. Jesus veio perdoar o homem. Ele não veio condenar o mundo, mas veio para que o mundo fosse salvo por ele. Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. O apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo é a principal testemunha. Ele é a primícia dos que dormem, o primogênito dentre os mortos. Ele é tudo em todos. Ele é a salvação dada por Deus aos homens, para que os homens sejam reconciliados, para que os homens sejam salvos da condenação do inferno. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Não adianta esconder os pecados, não adianta passar desapercebido. Tudo que o homem planta, ele colherá. No livro de Eclesiastes diz que até mesmo as coisas encobertas, Deus trará juízo, quer sejam boas, quer sejam más. É impossível o homem esconder o pecado de Deus. É impossível o homem enganar a Deus, porque Deus conhece de longe o soberbo. Deus sonda os pensamentos e os corações. Quando a palavra de Deus está sendo apregoada, ela é luz que manifesta em meio às trevas o que está em oculto no coração do homem. E ela traz à tona, ela revela os desígnios e os segredos mais profundos que existem no coração de uma pessoa. A Bíblia Sagrada não mente. A Bíblia diz que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Jesus diz: eu sou a verdade. A verdade de Deus foi manifesta ao mundo, é explícita a todos. Se existe a verdade, existe também a mentira. Se existe a luz,
existe as trevas. Se existe o verdadeiro, existe o mentiroso. Se existe o céu, existe o inferno. Se existem as pessoas boas, existem as pessoas más. Se existe o certo, existe o errado. Se existe o doce, existe o amargo. O tempo é chegado. Jesus está às portas. A Bíblia Sagrada relata no livro de Apocalipse que ele está às portas e bate. Se alguém ouvir a sua voz e abrir o seu coração, ele entrará, ceará com ele e ele com Jesus. Jesus Cristo, a pedra principal da esquina, que foi rejeitada pelos edificadores, mas que Deus a tornou eleita e preciosa. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Quando Jesus diz uma parábola, ele conta naquela parábola que o Senhor enviou o seu servo a convidar 3 homens para fazerem parte de sua festa. Os mesmos disseram: tenham-nos como escusado diante do seu Senhor. O primeiro havia dito: eu comprei um campo e preciso vê-lo. O outro havia dito: eu comprei 5 juntas de bois e preciso examiná-los. O terceiro falou para aquele servo que havia casado e não podia comparecer. Mas eram desculpas esfarrapadas, fajutas. O homem vive dando desculpa para não servir a Deus. O homem vive dando desculpa para não crer na palavra de Deus. Porque ele está entupido de religião, ele está entupido de drogas, ele está entupido de idolatria. E quando Deus, por meio dos seus servos, dirige a ele uma palavra, ele não reconhece que é Deus falando. Mas se tem alguém que diz aos ouvidos dele: Deus te abençoe, Deus te ama, Deus te prospere, aí ele dá crédito. Deus te dê saúde, Deus te dê vida. Porque as coisas boas os homens prestam assunto. Se tiver dando dinheiro, a pessoa faz uma fila enorme. Não está se importando se tem sol quente ou se está chovendo. Quando é para assistir um ídolo num estádio, ela não quer saber o preço do ingresso, ela paga. Ela não quer saber o valor da roupa, ela compra. Ela não quer saber o valor da bebida, ela paga. Isto tudo para satisfazer a vontade da carne. Mas quando a decisão é para escolher Jesus, ela pensa 1.000.000 de coisas daquilo que ela deixará de fazer, deixará de viver, porque o Evangelho emprega o homem a renúncia à sua vida. Aquele que quer seguir Jesus, porque aquele que quer seguir uma religião e a homens, ele encontra uma em cada esquina, e ele vai naquela que se enquadre ao perfil de vida dele. Mas quanto ao Evangelho, Jesus fala em Lucas capítulo 16, a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino dos céus, e todo homem emprega força para entrar dentro dele. Em Lucas, Jesus diz que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O jovem rico um dia chegou diante de Jesus e falou assim: bom mestre, o que eu tenho que fazer
para herdar a vida eterna. Por que me chamas bom? Bom é Deus que está no céu. Você conhece os mandamentos de Deus? Ele diz: eu não adultero, eu não furto, eu não roubo, eu não dou falso testemunho, eu honro meu pai e minha mãe. Jesus falou para aquele jovem: te falta uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, dá o dinheiro aos pobres, depois você vem e me segue, e terás um tesouro no céu. Ele, pesaroso daquela palavra, abaixou a cabeça e ficou triste, e retirou-se caminho afora de Jesus. Jesus falou para Zaqueu: desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. A Bíblia diz que este também é um descendente de Abraão que estava perdido, mas que o Filho do Homem o achou. O Filho de Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando a pessoa não conhece o Evangelho, quando ela não conhece a Jesus Cristo, ela vive enganada pelo diabo no mundo presente, o mundo secular. Ela é atraída pelos pecados alheios, ela é atraída pela própria concupiscência, induzido ao erro, levados independentemente a cair. Mas existe uma esperança para a tua vida. Ela se chama Jesus Cristo. Enquanto você está vivo e respirando, há esperança para você. Mas depois da morte não adianta nem a vela acesa. Depois da morte não adianta ir achando que uma missa de sétimo dia livrará a alma da pessoa do purgatório e colocará no paraíso, porque isso não passa de mentira. Após a morte, está escrito na carta de Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, segue-se ao juízo. Romanos 14, versículo 12 diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, ele também ceifará. Tudo que fizermos por meio do nosso corpo, teremos que prestar conta com Deus um dia. Por isso que está escrito na primeira carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 17, que aquele que destruir este santuário, Deus o destruirá no dia do juízo. Mateus capítulo 10, versículo 28 fala: não temeis aos homens, porque o homem só tem poder de matar o corpo e nada mais pode fazer. Temei antes a Deus, que tem poder de matar o corpo e lançar o corpo e a alma no inferno. Jesus falou para os religiosos que aquele que crê na sua palavra nunca provará a morte. Para eles era uma blasfêmia, mas para Jesus era uma afirmativa verdadeira, porque ele não é mentiroso. Quem tem Jesus tem a vida, diz a palavra de Deus. Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna, diz a palavra de Deus. Em Marcos capítulo 8 diz o que o homem dará pelo resgate da sua alma, porque o dia da morte ninguém sabe. Estamos todos bem aparentemente, a diversão em um parque, mas Deus conhece a todos. O apóstolo Paulo falou para Timóteo: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Não tem de que se envergonhar, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A geração Nutella de hoje, para muita gente é uma grande vergonha estar com a Bíblia na mão, falando de Jesus,
Mas não é vergonha estar com uma maconha na boca, cheirando cocaína na frente das crianças. Não é vergonha estar com um litro de pinga de pitu, andando pra cima e pra baixo. Não é vergonha. A geração de hoje. Mas falar de Jesus em certos locais é absurdo. Jesus me levou outrora lá em frente ao estádio do Palmeiras, Allianz Parque, pregando contra a idolatria do futebol. E um endemoniado levantou lá, veio pra cima de mim e começou a me bater. E o povo começou a dar risada. Mas eu queria ver se ele tinha coragem de ir na biqueira e dar um tapa na cara do traficante, que tá armado até os dentes. Não tem. Este mundo pagará caro com aquilo que fizeram com Jesus, com aquilo que fizeram com os profetas de Deus. A Bíblia diz que Deus vai julgar o sangue dos seus profetas. Eu não quero estar aqui na terra quando a ira de Deus cair. Você também não queira, porque não é flor que se cheire. A Bíblia diz: horrível coisa é o homem cair na mão do Deus vivo. O nosso Deus é um fogo consumidor. Ele abriu a terra e engoliu gente viva. Ele feriu o Egito com pragas. Este Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O culpado ele não tem como inocente. O inocente ele não tem como culpado. Jesus fala que toda palavra que o homem falar aqui nesta vida, ele vai ter que dar conta no dia do juízo. Chamaram Jesus de Beelzebu, príncipe dos demônios. Ele falou que toda blasfêmia que os homens falarem contra o Filho seriam perdoadas. Toda blasfêmia que o homem disser contra Deus Pai seria perdoada. Mas a blasfêmia que o homem disser contra o Espírito Santo de Deus, nem neste século, nem no vindouro, seria perdoada. A pregação não é para condenar a pessoa, é para arrancar a pessoa do engano, da mentira e do pecado. Fazer ela uma pessoa santa diante de Deus. Porque para a sociedade é só mais um ex-traficante. Para a sociedade é só mais um ex-cachaceiro, uma ex-prostituta. Mas para Deus é um varão valoroso, é uma mulher virtuosa. Para Deus, que chama as coisas que não são como se já fossem, Deus tem um poder suficiente, capaz e eficaz de transformar o homem vil em um homem precioso. Porque o que para o homem é impossível, para Deus são todas as coisas possíveis. E para pregar evangelho não precisa fazer teologia. Se você fazer teologia, você vai se desviar do evangelho. Se você entrar nos botequins evangélicos, acreditando que Deus vai te dar prosperidade, para você ser um novo milionário, você vai cair da graça. O evangelho é renúncia, é perder a vida por amor a Jesus. Cortou a cabeça de João Batista, mas ele não deixou de falar a verdade para Herodes, aquele adúltero. Me expulsou no ano de 2018 da igreja, porque eu fui falar para o pastor que ele estava no adultério, ele não gostou e não aceitou, e expulsou eu e minha família. Em frente à estação do Capão Redondo, no ano de 2018, um morador de rua pegou uma faca e falou que iria me matar. Eu não temo a morte, eu temo a Deus. Eu não temo aos homens, eu temo a Deus. Eu não temo traficante, meia tigela. Ali em frente ao Rodão, antigamente eu morei na comunidade em frente ao Rodão, e um traficante da comunidade jurou-me de morte, colocou meu nome no caderno dele. Eu seria provavelmente o próximo da lista, mas mal sabia ele que meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8 que nem a morte, nem o presente, nem anjo, nem potestade, nem dominações, nem o porvir nos poderá separar do amor de Deus. A morte não separa o cristão de Deus. A doença não separa o cristão de Deus. A falta de dinheiro não separa o cristão de Deus. Deus abriu a sepultura dele
Porque Jesus fala em Mateus 28 que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. No mesmo evangelho ele diz que contra a sua igreja as portas do inferno não prevalecerão. O tempo da sua vida está próximo. A Bíblia diz: sejais sóbrios, vigilantes, orai sem cessar. A oração é a maneira do homem manter a comunhão com Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Mas quando o homem perde o temor a Deus, para ele não tem nada a ver as coisas que são pecado. Mas Jesus adverte que sem ele o homem não pode fazer nada. Ele é o próprio caminho da salvação, mas ele é estreito. Aquele que quer seguir Jesus sofrerá perseguição, será odiado, será preso, será morto. Mas as tribulações, as aflições desta vida não pode comparar com a glória que se revelará. Porque em breve o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo da planta de vossos pés. O Deus bendito que manifestou sua palavra. E a Bíblia diz que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Pela graça o homem é salvo por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que nenhuma carne se glorie perante ele. A Bíblia Sagrada diz, no Evangelho de João, no capítulo 3, que o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. A Bíblia diz também, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra, porque sobre vós enviarei a promessa. A promessa é o Espírito Santo, o Conselheiro, o Consolador. Ele estará convosco todos os dias. O pregador não premedita o que ele vai falar. Ele não prepara sermões, ele não prepara expulso. O crente temente a Deus, na mesma hora, o Espírito Santo dará boca e sabedoria para que ele fale a verdade daquilo que Jesus pregou um dia. Porque na época de Jesus, para os religiosos, Jesus era um carrasco que estava indo contra as leis de Moisés e contra o santo templo de Deus. Mas Jesus não veio destruir a lei e nem abrogar os profetas. Ele veio cumprir todas as coisas e de fato cumpriu, pela obediência por aquilo que padeceu, sendo filho. A Bíblia diz que foi do agrado do Pai moê-lo. Nem mesmo ao próprio Filho Deus poupou. Ele foi na cruz, pendurado, no meio de dois malfeitores. Enquanto o da esquerda escarnecia, o da direita falava para Jesus: lembra-te de mim, Senhor, quando vieres no teu reino. Embaixo, os homens escarnecendo. Salvou a muitos, não pode salvar a si mesmo. Jesus sofreu as afrontas dos religiosos. Ele suportou a cruz. E o apóstolo Paulo diz que ele foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou no meio dos mortos. E ele está à direita de Deus Pai,
e Ele intercede por nós, os pecadores. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque não há um justo sequer, não há um que peque e não fale, porque todos pecaram. A diferença da pessoa que anda com Jesus é que ela reconhece que ela é miserável, pecadora e necessita da graça de Deus todos os dias de sua vida. Davi, depois que pecou, ele imediatamente rogou a Deus que não apartasse dele o Espírito Santo. Quando Israel contristou o Espírito Santo de Deus apartou deles. Deus se virou contra o seu próprio povo, fazendo-se inimigo do seu próprio povo. Mas Deus tinha uma promessa que havia feito a Abraão, seu servo, o seu amigo. Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Deus não depende do homem, Deus não depende da religião, Deus não depende de ninguém. Por Ele mesmo Ele tem jurado, e Ele tem abreviado a obra a estes dias, porque se alguém contar, não acreditarão. Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? A Bíblia diz que como objeto de escárnio somos feitos um opróbrio aos nossos inimigos. Mas Deus, Ele exaltará o seu povo. A Bíblia diz em Lucas capítulo 18 que Deus fará justiça por aqueles que clamam a Ele de dia e de noite. Deus não se esquecerá de todo o sofrimento, de todas as aflições que seu povo tem padecido na terra. Tudo que o homem padece por amor a Jesus, a Bíblia diz que seremos recompensados. Ele não se esqueceu de sua promessa. Em Pentecostes Ele derramou do Espírito Santo e os apóstolos testemunharam com ousadia acerca da ressurreição, mesmo diante de grandes ameaças, mesmo prendendo alguns, matando alguns, encarcerando outros. Eles não deixaram de testemunhar das coisas que viram e ouviram. Eles falaram debaixo da autoridade de Deus, porque importa obedecer a Deus do que aos homens. Ainda que se invente leis que tentam parar a obra de Deus na terra, Deus tem o poder de parar o sol, a lua, para que a sua palavra se cumpra na boca dos seus servos. Ele ressuscitou o seu filho ao terceiro dia e exaltou à direita do seu poder, exaltando-o soberanamente e dando um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre. A Bíblia diz que naquele dia todos emudecerão, ficarão calados, e tem um grande trono branco. Os céus e a terra fugirão. A Bíblia diz que todo aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Salvai-vos dessa geração perversa. As estrelas de Hollywood, os seus nomes estão gravados na calçada da fama, lá em Los Angeles. A cada ano a Globo faz tributo aos seus ídolos: Cazuza, Mamonas Assassino. Os ídolos de uma geração se foi. Pelé, o rei do futebol, se foi. Maradona, um deus para os argentinos, se foi. Elvis Presley, Michael Jackson, John Lennon, Raul Seixas, homens que por onde passou arrastou milhares de pessoas, pararam cidades,
megas eventos investidos. Mas o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro? De que vale a fama? De que vale o sucesso? De que vale poder? Porque Deus abaterá o homem soberbo. A Bíblia diz no livro de Salmos que Deus rirá dos seus adversários. Ele está voltando. O dia da sua vinda está perto. Olha os sinais na terra. O ano de 2025 será pior do que o de 2024. Não espere melhorias. Tenha esperança em Deus, na volta de Jesus. Porque todo dia que você vai no mercado, as coisas mudam. Os preços aumentam, os preços abaixam e não fica nem bom nem para um nem para outro. O favorecimento é só para os ricos. Os ricos sempre em grandes regalias. Eles ostentam. Eles comem do melhor. Mas o reino de Deus não é comida, não é bebida. Lázaro morreu salvo. Ele desejou comer as migalhas da mesa do rico. Ele estava doente. Não tinha ninguém para auxiliar. Não tinha nenhum médico para socorrer a vida de Lázaro, porque não tinha tostão no bolso. Enquanto o rico vivia na mordomia, enquanto o rico gozava do bem de sua vida, Lázaro somente males. Enquanto João Batista comia mel silvestre e gafanhotos, os líderes religiosos, os homens importantes, estavam nos palácios, bem vestidos, comendo do melhor. Enquanto o servo de Deus padece na terra por levar uma verdade a muitos e são impedidos, mas eles não deixam de falar, porque importa obedecer a Deus. A salvação é mais importante do que o trabalho. A salvação é mais importante do que a família. A salvação é mais importante do que qualquer coisa valiosa que se tenha nesta vida. Nada do que se adquire aqui se levará para a eternidade. Com tanto esforço empregado ao trabalho, o homem não pode levar um tostão para a eternidade. Com tantos carros de luxo que tem Cristiano Ronaldo na garagem de sua casa, nenhum deles ele vai levar para a eternidade. A glória do homem é como a erva que cai e murcha, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Aonde eu estou, vós estarão também. A Bíblia diz que o reino de Deus é chegado até os homens. O que é preciso para fazer, para herdar a vida eterna? A instrução de Deus ao homem está na sua palavra. Medite, examina as Escrituras, porque vós encontrareis nela a vida eterna. E são elas que Jesus Cristo testificam. A Bíblia diz: misericórdia quero, amor ao próximo, justiça. Aquele que guarda os mandamentos de Deus, este é o que ama a Deus. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. Durante o tempo
tempo de sua peregrinação aqui na terra, busque ao Senhor, sirva a Jesus Cristo. E não é preciso você ir a uma igreja, não é preciso você pagar dízimo, nem fazer campanha. A Bíblia diz que Jesus é o caminho. A palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Credes no Evangelho, crede na palavra de Deus, seja salvo pela fé que é em Cristo Jesus, que é um dom de Deus e nem todos a têm. Esperai com paciência a vinda do Senhor, porque Ele virá. Como Paulo diz na segunda epístola de Tessalonicenses, capítulo 1 e versículo 8: com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e diz que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Na primeira carta de Tessalonicenses, no capítulo 4 e versículo 16, Paulo também diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Ele está voltando. Em breve o Filho do Homem voltará. Você que não confessou Jesus com seus lábios, hoje é o dia da salvação. Venha e eu farei a oração da fé, e Deus escreverá teu nome no livro da vida. Deus lavará os seus pecados aqui. Você que se encontra desviado do Evangelho, porque o mundo te seduz, o pecado te atrai, volte agora para Jesus. Só Ele é a salvação. Tem alguém em nosso meio que quer entregar a vida para Jesus? Ou alguém que está desviado do Evangelho e quer voltar agora? Não é vergonha? Não tenha vergonha de Jesus, porque se você sentir vergonha dele, no dia do juízo, ele vai ter vergonha de você. Não tenha vergonha. Dê o primeiro passo para Deus. Venha do jeito que você está e Ele vai te limpar. Seja homossexual, lésbica, cachaceiro, mentiroso, pinguço, Jesus vai te receber. Ele vai purificar teus pecados. Venha para Jesus. Deus nos trouxe aqui neste dia para pregar o Evangelho. O Evangelho é a única razão de esperança para o homem, porque a filosofia deste mundo não tem esperança para dar ao homem. A cultura não vai ter esperança para você. Nenhum político vai te dar salvação, isto eu te garanto. Mas Jesus é o único caminho da salvação. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós.
Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. E o Espírito Santo de Deus te convença do pecado, da justiça e do juízo. Venha para Cristo e não tarde. Ele está voltando. Amém, irmão? Deus abençoe.